Fala pessoal, bom demais, bora começar mais um podcast. Hoje a gente está no episódio 181 e acho que entre todos os nossos convidados, vários nomes aí de peso, a gente tem uma pessoa aqui mais que especial e talvez com uma carreira somada com experiência e rede aqui, um dos maiores currículos aí para compartilhar conosco. Digo isso porque ele trilhou uma carreira de 27 anos em um dos maiores nomes da gastronomia mundial e hoje faz expansão da Di Paolo. Vou deixar ele falar um pouquinho, mas antes passar a palavra aqui pro Bruno. É isso aí, bora que bora. O King voltou de viagem, hoje estamos de novo aí. Nós dois vamos entrevistar hoje esse convidado de peso, uma história de sucesso. Então vamos bater esse bate-papo e entender essa história aí de sucesso. É isso. Então vamos apresentar nosso grande amigo aí, Jandir Dalberto. Seja muito bem-vindo. Já participou de muito podcast, Jandir? Alguns. Já? Já, vários. E aí, a galera, geralmente, como que são? Vamos dizer assim que poucos me deixaram em saia justas. Né? Então tá bom. E as poucas a gente conseguiu driblar e sair numa boa. Então tá bom. Você também tem uma arquitetura social muito boa, né? Obrigado. Bom, obrigado pelo convite aí. Vamos falar um pouquinho, então, sobre a minha história, a história do Di Paolo. Eu acho que ela até serve aí como inspiração para quem saiu lá do interior, de uma cidadezinha lá de 5 mil habitantes, mas na verdade eu não morava na cidade, morava na roça, no interior. Então lá eu não tive nem a oportunidade de estudar, né? Eu fiz o segundo grau incompleto. E aí, com 22 anos de idade, aí o meu pai me deu de presente uma viagem para o Rio de Janeiro, para assistir um jogo de futebol lá, final do campeonato, acho que na época era Brasileirão, alguma coisa, em pleno Maracanã. E aí eu tinha um ex-funcionário nosso que trabalhava na madeireira, que já estava trabalhando no Rio de Janeiro numa churrascaria há 2 anos. Então ele que me arrumou tudo a comprar os ingressos, hotel, aquela história toda. E aí ele falou, pô, Jandir, por que você não fica trabalhando aqui? Aqui é mais legal, não é pesado, não é no sol, é bem bacana, tal, ganha bem. E eu falei, pô, por que não? Aí eu mandei uma mensagem pro meu pai, vou trabalhar 60 dias aqui e aí vou ganhar um dinheirinho aqui e vou te devolver o dinheiro que o senhor pagou para mim vir para o Rio de Janeiro. Aí ele falou, tudo bem, não era época de colheita lá, né, então dava para ficar fora de casa. E aí fiquei lá 2 meses e, na verdade, eu fiquei 2 anos no Rio de Janeiro. Então, trabalhei por 2 anos lá. Lá no Porcão, lá? Eu comecei numa churrascaria chamada Mairos, que foi uma das primeiras... Rodízio também? Rodízio. Trabalhei 90 dias e aí descobri que o Porcão pagava mais, aí eu fui trabalhar no Porcão. Lá. Aí depois de 2 anos eu descobri que São Paulo pagava mais que o Rio de Janeiro. Mas e falou tchau de novo. E eu tava atrás de dinheiro, né? E aí vim pro Fogo em 2027. Em 87. Entrei no dia do meu aniversário, no Fogo de Chão. Legal. E aí então deu sorte. Aí eu fiquei lá por 27 anos. Comecei como garçom e saí como presidente em 27 anos na companhia. Caraca, velho. Aí que assim, o brilho do negócio, né? Porque começou como garçom, né? E mesmo a rede já tendo aquele potencial ali na... Porque quando você entrou tinha 2 unidades. Duas unidades. Quando eu saí tinha 58. A minha história ali, ela foi, vamos dizer assim, por que eu, por exemplo, tive tanto sucesso nos meus empregos lá e outras pessoas talvez não tiveram a mesma trajetória. Eu vejo o seguinte, eu me dedicava como que sempre me coloquei como que se eu fosse o dono do negócio. Então, o que o dono fazia, eu acho que eu fazia melhor do que eles. Inclusive, tem um livro escrito pelo Fogo de Chão, que tem lá uma página falando da minha dedicação e um dos donos mesmo falou, Jandir, você
você faz muito mais bem feito, você faz mais do que nós, como dono, fizemos. Então, eu sempre me coloquei como dono do negócio. Então, eu não tinha hora para entrar, não tinha hora para sair, não tinha... Era dedicação 101%, em todos os lugares que eu passei. Então, não tenho estudo nenhum, mas o que eu falo é o seguinte, eu fiz a melhor faculdade do mundo com duas vantagens. Fiz a melhor faculdade do mundo, eu não gastei dinheiro e ainda me pagavam para fazer a faculdade. Porque eu entrei lá como garçom e depois fui promovido a gerente regional, diretor de operações e depois a presidente da companhia. Isso foi estudando, me dedicando, eu falava um inglês meio arrastado, falava italiano, e aí assim eu fui me destacando das equipes que tinha, e aí as promoções vieram, e as coisas vieram acontecendo, e eu sempre fui um cara que sempre equilibrei trabalho com lazer, com família, então eu nunca tive um problema de, sabe, às vezes as pessoas... tem algumas pedras no meio do caminho e o cara não sabe como passar por cima, como se desviar. Então, eu sempre fui um cara muito equilibrado nesse sentido. Então, eu acho que por isso também o sucesso veio, mas, cara, foi suado várias camisas. Pode ter certeza que não veio nada no acaso. Me dediquei, suei camisa e a coisa veio. Legal. Então, foi muito... Hoje eu me sinto gratificante até o momento, até 2017, 2016 foi quando eu saí do fogo. Então, cara, já entrou direto na de Paulo? Eu saí em 2016, foi até meio irônico, né? Porque há alguns anos atrás primeiras companhias pagavam muito salário, depois elas diminuíram o salário e começaram a pagar bônus, né? Então, o primeiro ano que eu perdi o bônus, eu perdi o emprego também. Porque aí estava reestruturando, às vezes. Não, mas também foi um acordo lá com os americanos, já estava na hora, eu também já estava querendo sair, fazer outras coisas, e eles também já queriam mudar um pouco, e quando você é presidente de uma companhia de capital aberto, realmente você tem um time, e aí você sai, ou você vai... transferido, tá? E eu não quis ir para os Estados Unidos morar de vez, sempre morei no Brasil. Porque hoje o fogo de chão sim, acho que a gente tem muita coisa para explorar na de Paulo, mas o fogo de chão, com a expansão... primeiro, um trabalho muito feito na fogo de chão, porque, como nós havíamos conversado aqui um pouquinho antes nos bastidores, talvez, se não a única, mas a que conseguiu fincar a bandeira de forma mais sólida em território, por exemplo, americano, né? O segredo de qualquer empresa ou do fogo foi preparar pessoas, ensinar pessoas. Então, sou um cara que treinei muita gente e preparei muita gente para fazer o fogo crescer lá na época. E no Di Paolo não é nada diferente do que nós aprendemos lá atrás. Então, quando eu fiz a parceria com o Paulo em 2017, foi uma coincidência, porque eu saí em 2016 e não pensava mais em voltar para a gastronomia. Eu vivia 40% do meu tempo dentro do avião, então já estava meio cansado. E a família, nessa época, começou a cobrar. Pô, muito tempo fora, as meninas crescendo, tudo. Então, quando eu saí do fogo, não ia mais voltar para a gastronomia, mas deu 8 meses numa viagem que eu fui a Porto Alegre, a passeio, fui jantar lá no Di Paolo, já conhecia o Paulo já há muitos anos, e aí ele sentou na mesa e falou: como é que tá São Paulo? Eu falei: São Paulo tá uma maravilha, como sempre. Queria abrir em São Paulo, mas não tenho parceiro, não tenho coragem. Falei: bom, tu quer abrir? É para valer? Falei: tu quer um sócio? Quero. Então, em uma conversa de 8 minutos, nós fechamos um acordo
para abrir a primeira loja em São Paulo, a título de teste, de experiência. Abrimos aqui na Avenida dos Bandeirantes. 2017. 17. Foi na sequência, né? E aí eu falei, bom, vamos abrir a primeira, mas o negócio temos que fazer esse negócio uma grande rede, senão não vão entrar no negócio. Não, então vamos abrir a primeira e daí vamos ver os passos, ver a aceitação, dando certo, então você toca o negócio aí e tem os 50% do negócio, você tem 50% do negócio e vamos fazer a expansão. Então, Quando você entrou, tinha quantas lojas? Quando entrei, tinha, acho que 9 lojas. Mas só em Porto Alegre. Só em Porto Alegre. Aí abrimos na Bandeirantes, deu hiper certo. Aqui é case, né? Porque sempre tá cheio. Então, foi um sucesso um dia atrás do outro. E aí começamos a fazer a expansão. Abrimos em Pinheiros. Em 6 meses depois, já ia abrir no shopping Lar Center. Dia 22 de março era a inauguração, dia 19 de março fechou tudo, né, pela pandemia. Lar Center é São Caetano? Não, aqui, né? No shopping Lar Center, aqui na Marginal. Na Marginal, Center aqui. Norte. Tá. Aí veio a pandemia, parou shopping tudo. Fechou, né? Aí parou tudo, parou a expansão, aí lançamos o delivery na época, nós não tínhamos o delivery. Às pressas, em cima da hora, lançamos o delivery, ficamos vivos, sobrevivemos, passou a pandemia, aí depois retomamos o crescimento. Hoje já estamos no total tem 26 lojas, mas sobre o meu comando 12. Você consegue compartilhar o faturamento de grupo? Vamos deixar essa para depois do café. Depois do café? E agora em julho abre mais uma loja em Brasília. Tá. Então, a Brasília também... A primeira loja em Brasília? Primeira. Então, tem 4 na capital, 5 no interior, Sorocaba, Campinas, São José dos Sorocaba Campos. Tem Sorocaba. Qual bairro que tá lá? Campos Jordão, no shopping, né? shopping. E uma em Curitiba, uma em Chapecó, uma em Foz do Iguaçu, uma no Rio de Janeiro e Curitiba em julho. Legal. Como que vocês desenham essa expansão? Como que vocês pensam ela? Vocês pensam em espiral? Primeiro foi criar uma estrutura. Já tinha uma fábrica em Bento Gonçalves que preparava todos os produtos para atender aquela região e atender supermercado com capelete, tortelhas, massa, molho, pizza. Então a primeira coisa foi criar uma estrutura em São Paulo de produção para manter o mesmo padrão de lá e a mesma qualidade, já com todos os fornecedores homologados. A maioria são fornecedores do Sul, desde a farinha para fazer polenta vem de lá, a farinha de trigo vem de lá, o galeto vem de lá, queijo vem de lá. Então se manteve os fornecedores já homologados e criamos uma estrutura de fábrica aqui para abrir a primeira loja, mas já pensando na expansão. Então, porque talvez na primeira loja não fechava tanta conta essa estrutura. Não, mas daí depois foi crescendo. Tinha um funcionário, hoje já tem uns 15 lá. E então a grande preocupação era manter a qualidade que se tinha lá, porque muitos clientes aqui, principalmente em Gramado, tem muitos paulistanos que iam e pediam de Paolo. Então o cara vai lá, tem experiência, tinha que chegar aqui em São Paulo e ser igual ou superar. Então o primeiro passo foi contratar a metade da equipe, mandamos para Porto Alegre, eles ficaram lá 40 dias, trabalhando numa loja de lá para pegar realmente o DNA, o espírito, como servir, como atender, porque são produtos diferentes do que eu fazia para um novo negócio. E aí a metade da equipe foi para lá, ficou lá 40 dias, preparamos lá, inclusive eu fiquei lá, o meu diretor de operações, que era o gerente na época, também ficamos lá. E aí viemos para São Paulo, contratamos mais a diferença que faltava, vieram mais 8 pessoas chave lá de Porto Alegre para fazer a implantação. Muito bem estruturado, muito bem pensado para não dar nada errado, que
O negócio não pode chegar e achar que vai dar certo. Tu tem que se preparar como um jogo de futebol. Tu tem que estar muito bem escalado, muito bem a estratégia montada, e aí preparamos essas pessoas, veio e aí deu hiper certo. É a mesma estratégia que a gente monta para abrir as outras lojas. Então, o segredo é treinar as pessoas, preparar as pessoas. Então, hoje, contrata as pessoas no mínimo 60, 90 dias antes, coloca nas lojas e aí depois leva para a loja que vai abrir e aí faz o ensaio final lá, o balé final, e aí faz a abertura. Cara, por exemplo, um churrasqueiro, você não prepara ele com 90 dias. O churrasqueiro, você tem que ter ele, pelo menos, para ele começar a ficar bom, de 8 meses a 1 ano. Por quê? O galeto é um produto muito delicado para fazer. E como nós fizemos na churrasqueira a carvão, o carvão, a churrasqueira, cada churrasqueira é uma churrasqueira. Então, ele oscila muito, o carvão, a temperatura, o vento, se a cozinha é mais quente ou menos quente. E aí o churrasqueiro tem que ter essa expertise, ele não pega do dia para a noite. Então, é um produto extremamente delicado para fazer o galeto, que é uma carne muito macia, muito tenra. Então, imagina, é um galeto que ele tem 1 quilo de carne. Então, depois de limpo, ele dá 600 gramas, 500, 600 gramas. Então, se você não tiver uma técnica muito, ou um churrasqueiro... ele é limpado lá no restaurante, ele não vem limpo. Não, ele vem limpo. Vem limpo a pasta da cozinha principal. Vem do frigorífico direto para nós e a gente só faz a finalização aqui. Tempera e assa. Só que ele precisa ficar de 12 a 18 horas no tempero antes de colocar no fogo, para ele entregar a qualidade que vocês conhecem. Então, o churrasqueiro não é 90 dias que você prepara ele. No mínimo de 8 a 1 ano para ele ficar bom. Gente, o que é gestão de um restaurante para você? Como é que é possível fazer, tipo assim, quando a gente pensa, para várias áreas, você consegue visualizar mais fácil, assim, tipo, um upsell, um produto a mais, ou um produto em paralelo, ou um remarketing. Como é que se trabalha isso dentro de uma rede de restaurante? O primeiro item a ser olhado é a compra de qualquer insumo. Então, por experiência, depois que você abre um restaurante, você vai tendo aí os indicativos de quanto você consome, qual é o consumo por cliente e assim por diante. Então, a primeira é a compra muito bem feita, nada mais, nada menos. Então, é muita planilha, muita tecnologia envolvida, aí pessoas que só ficam cuidando disso. Porque aonde que está a margem do restaurante hoje é o desperdício. Se você tiver uma cozinha muito controlada, o desperdício zero você nunca vai conseguir, mas você ficar entre 8% a 12% de desperdício... Isso é pouco. É pouco, é aceitável. No nosso caso, que é uma sequência, que é um rodízio, né? Para restaurantes à la carte, eu acredito que isso, se for isso, deve ser muito alto. Então, deve ser menos. Então, não estou falando no meu negócio, que é um rodízio, que serve muito a comida à mesa e, às vezes, dali ele vai para o lixo, que não tem como reaproveitar. O desperdício que você fala, desculpa te cortar, mas o desperdício que você fala é o desperdício que está lá na cozinha? Ou, por exemplo, o cara pediu ali, porque a sequência está paga dentro da proposta de venda do Di Paolo, e ele não comeu ali, isso aí contabiliza como desperdício? São 3 desperdícios. Um é no preparo. Tá. Por exemplo, o pré-preparo. Vou dar um exemplo. Hoje, qual é a expectativa de atender cliente? Vão atender 200 clientes. Por 200 clientes, quanto que esse cliente consome de maionese? Ele consome 120 gramas por cliente. Então, eu tenho que fazer baseado, calculadora na mão. Então, se a cozinheira preparou 5 quilos de maionese a mais, aquilo já deu desperdício lá no preparo. O outro quando você compra produto a mais, daí ele vence, daí você tem que descartar.
que tá o que eu falei na compra. E o outro é quando não tem uma comunicação muito clara com o cliente durante a refeição e você leva a comida a mais na mesa e aí sobra. Por exemplo, nós levamos uma travessa, uma bandeja de galeto lá para o cliente. Tá, ele começa a ter a refeição dele lá. Para fazer a reposição, você tem que ter um diálogo lá com o cliente. Oh, o senhor gostaria de mais galeto, tal? 1 ou 2 ou 4 pedaços. E aí vai do bom senso do cliente. Não, eu estou satisfeito, não precisa mais. Não, eu só quero 2 pedaços. Se o cliente falar para 4 e só come 1, aqueles 3 foi para o lixo. Então, existe muito desperdício na mesa. Embora hoje o consumidor está muito consciente, está nos ajudando muito com essa questão de desperdício. Mas sempre tem o garçom desatento, que não está muito afim de trabalhar naquele dia, alguma coisa aconteceu errado, não está empenhado com a equipe, não está entrosado com a empresa naquele momento, que ele não falou com o cliente e leva a mais, e esse a mais é o desperdício, a margem começa a diminuir por aí. E aí o que acontece? Esse a mais, às vezes, até quebra um pouquinho da experiência, né? Tá gastando a mais e talvez está subtraindo na experiência, né? Então tem que tomar muito cuidado disso, né? Sim, porque o cliente não se sente à vontade, vê aquela quantidade de comida que sobrou na mesa. Ele acha que foi ele que pediu a mais. Na verdade, foi desatenção da equipe. E aí a experiência não fica completa, vamos dizer assim. Mas hoje, assim, só complementando, qual é que é a nossa vantagem, tá? Que a gente preza por 2 motivos, além da boa gestão e o desperdício. É que todos os produtos do Di Paolo é feito na hora para aquele cliente. Então, alguns produtos são pré-preparados. Por exemplo, a maionese, que eu dei o exemplo. A maionese, a batata é pré-cozida antes. Então, deixa lá. As massas são tudo feitas no dia anterior, porque a fábrica está ali, vem da fábrica. Os molhos, tudo é feito. Mas, pro cliente, ele é tudo feito na hora que o cliente chega. Por exemplo, é um balé. Eu uso no treinamento como é que nós vamos melhorar o nosso balé, que é as nossas batidas, né? O cliente chega, então de entrada vai o pão, que é feito 2 vezes por dia, faz o pão de manhã, 8 horas da manhã, ele cresce, nós assamos, 11h30 ele sai do forno quentinho, então e serve até as 3 da tarde. 3 horas faz outro, 6 horas, 6h30 ele sai para servir à noite. Então, tudo feito na hora, fresquinho. O galeto é a mesma coisa. O cliente chegou, a sopa de capelete, ela demora de 3 a 7 minutos, aí depende o grau da fervura do equipamento para preparar. Então, o cliente chegou, o brodo, ele demora 4 horas e meia, 5 horas que ele fica fervendo, porque é galinha, e carne bovina, então ele fica de 4h30 a 5 horas fervendo para extrair o que tem de melhor, então o brodo já fica pronto. Então você está com o brodo fervendo, você põe o capelete para cozinhar, que cozinha super rápido, então saiu fresquinho para o cliente. As massas a mesma coisa, o molho está pronto, mas faz a massa, você puxa na frigideira e entrega pronto. O galeto é a mesma coisa, o galeto ele demora 25 a 28 minutos para preparar para ele. Mas existe o galeto ele fica melhor quando você pré-assa ele, tira, guarda, armazena num ambiente fechado. Descansa. Deixa ele descansando ali, e aí quando o cliente chega, que sai a sopa, quando o cara fala lá, sopa para 5 pessoas, ou o churrasqueiro, a cozinha tudo integrada, o churrasqueiro já sabe que de 8 a 10 minutos ele tem que soltar galeto para 5 pessoas, porque é o time do consumidor consumir a sopa. Ele não demora mais que isso. Sim. Então, tudo é feito na hora, fresquinho, para cada consumidor. Então, isso também nos ajuda o nosso desperdício. Mas tudo isso é gestão de pessoas. Tem que estar muito bem entrosado ali para que a coisa flua
Ah, eu de imagino, uma porque maneira o restaurante muito tudo são pessoas, né? É. Gestão é extremamente... E hoje, na verdade, é o maior desafio, né? De qualquer gestor é controlar pessoas, né? Cara, tem. Como é que eu vou falar? Eu estou com 59 anos. Então, na minha época, cara, você podia ser mais rude, né? Você podia. As pessoas falavam mais forte com você, cobravam ser mais forte, que hoje você tem que estudar a psicologia de cada um. Porque tem uns que, se você não cobrar forte, ele não. Parece que não entende. E tem o outro que, se você cobrar forte, ele não desempenha, ele não te entrega tudo que você pode tirar dele. Então, hoje é mais um trabalho de preparar os gerentes, os líderes, de psicologia, de como trabalhar com cada pessoa. Então, hoje nós fizemos um trabalho muito forte nas empresas. Nós temos 2 psicólogos que trabalham no RH junto com a gente. Mudamos uma recente, inclusive agora, que está Sério mesmo, você contratou, tem surpreendendo. psicólogo no RH? Porque, cara, se você não fizer isso para te auxiliar, você começa a ter dificuldade de como se relacionar com o teu público. Mas deixa eu fazer uma pergunta, que agora eu fiquei curioso. Como que você faz, como que foi essa contratação aí do psicólogo? Qual que é a proposta da abordagem? Porque... não, por exemplo, ele não vai chegar e vai falar com o psicólogo da galera, vai? Ou ele vai transitar ali, ou ele vai fazer uma conversa É um trabalho nos bastidores. Por exemplo, cara, hoje o Brasil tem problemas a rodo, né? Uhum. Nós temos na gastronomia aí problemas sérios que são droga, bebida e a tal das bet. E então esses vícios aí nós perdemos muitas pessoas, não é só eu, todo o pessoal da gastronomia desequilibra a vida do cara, né? Desequilibra as finanças da pessoa. Então o cara vem trabalhar completamente desatordoado. Então tem que ter alguém para ir lá e falar: cara, meu amigo, o que tu fez, cara? E não sou eu que tenho que fazer, não é o gerente, porque nós não estamos preparados para, não somos preparados, até podemos fazer. Então tem que ter lá. Putz, talvez amigo, até fazia um tempo atrás. Meu amigo, agora você vai ter que te ajudar o rapaz aí que ontem à noite recebeu o salário e entrou na bet aí e perdeu tudo. Outros vícios que a pessoa tem. Então, é esse trabalho que tem que ser feito paralelo para você conseguir ter uma equipe melhor e estar ali sempre para que eles não te abandonem. Então tem todo esse trabalho aí por trás, entendeu? Esse tipo de variável de bet, até mesmo dessas canetas, né, de emagrecimento, eles estão mudando o comportamento da sociedade, o modo de consumir, de quanto isso está afetando o mercado de vocês? As bet pega mais esse pessoal que acha que pode ficar rico de uma hora para outra, né? Então é o trabalhador, né? Putz, eu vou jogar aqui, vou acertar e vou parar. Então isso afeta diretamente quem trabalha. A questão das canetas vai ser mudança de hábito, né? De consumo. Já está acontecendo no restaurante lá. As pessoas estão comendo menos. Tanto que nós... por isso que você tem que estar atento ao mercado e às mudanças do que acontece. Até então, nós não tínhamos pratos à la carte e nós não tínhamos um prato menor para o consumidor. Né? Recentemente, agora em janeiro, nós lançamos, junto com a sequência de galeto, 3 cortes de carne, porque começou a ter muito pedido de corte de carne, de proteína, então lançamos 3 cortes de carne, então agora são 2 sequências com preços diferentes, inclusive o cara que quer só galeto é um preço, o cara que quer com carne é outro preço. Além disso, lançamos alguns pratos à la carte, que são os mesmos produtos que nós temos, galeto, massa, salada, legumes grelhados, lasanha e carne. Porque algumas pessoas realmente, tô diminuindo o consumo de comida e eu gostaria de um prato à la carte. Então, hoje no Di Paolo também tem. Mas realmente o hábito de consumo das pessoas está mudando. E está mudando também o consumo de drinks e vinho.
percebeu que já as pessoas também não estão mais consumindo tanto bebida alcoólica e principalmente vinho. E muito vinho, as pessoas aumentou o consumo de vinho de taça. Então a pessoa não bebe mais uma garrafa, ele continua bebendo assim, mas então ele toma, ao invés de tomar uma garrafa, ele toma 2 taças. Olhando esses problemas que estão acontecendo, como que vocês olham aí para o futuro, para os próximos passos, como que estão o planejamento aí para frente? Em que sentido? Na questão acho que de expansão, né, Bruno? De expansão? A expansão nós demos um acelerado ano passado, né? Abrimos 4 lojas. Esse ano nós só vamos abrir uma em Brasília. Abre agora, acho que em julho a gente consegue abrir. E aí, no atual cenário, nós vamos parar até as eleições e vamos esperar o ano que vem para ver como é que o mercado, não é por causa das eleições, mas para ver realmente como o mercado vai se comportar. Porque o consumo diminuindo de alimentação, pode ser que os restaurantes também vão perder um pouco do ticket médio e o faturamento pode cair. Então, em momentos indefinidos, que nem está passando o Brasil nesse momento, você para aí por um ano e pouco, e aí, mas não, isso não é ruim para um crescimento, porque vai dar tempo para a gente, preparar pessoas, entender o mercado, se faz sentido continuar abrindo no Brasil ou não faz, ou então se vai já ser hora de internacionalizar a marca, ou vai ser hora de abrir restaurantes menores. Então vai ser uma lição de casa que nem nós tivemos na pandemia. O momento de afiar o facão, vai. Que é o que na pandemia, o que vamos fazer agora, além do delivery? Cara, nós contratamos uma empresa especializada em brand e reestudamos toda a marca e refizemos toda uma inovação na marca. E agora reformamos todas as lojas, porque deu aquele momento da retomada. Como é que vamos retomar? Vamos ter que fazer alguma mudança. Então, nesse momento é a mesma coisa, vamos parar, preparar pessoas, já não está tão fácil de pessoas, está cada dia mais difícil, as pessoas elas querem trabalhar, mas elas não querem a responsabilidade, então está difícil de você arrumar líderes, né, que queiram vencer na vida mais rápido. Então, vamos usar esse time, não vai ser ruim, vai ser benéfico para nós, depois, dependendo como está o mercado, a gente retoma, com lojas menores ou lojas maiores, ou um novo modelo de negócio. Não vejo que é benéfico, não vejo que não seja benéfico uma parada agora nesse momento. Não necessariamente na de Paulo, mas de que forma você pensa estrategicamente, ponto. Como que você pensa em distribuir isso? Como que você estuda a localização, né? Em geral, né? Você tem a carreira na Fogo de Chão e hoje na de Paulo, mas como que você vê assim mercado? Pô, vamos colocar Brasília aqui, fluxo, restaurante, esse perfil de restaurante que eu faço expansão aqui tem que ser cidade com 500 mil habitantes mais, mas se fosse menor você tem que ter tanto, faturamento versus aluguel. Hoje nós não temos uma empresa específica para olhar pontos, tal. Isso feeling, tanto eu quanto o meu sócio feeling. Cidade acima de 500 mil habitantes é a preferência. Mas, por exemplo, abrimos uma lá em Chapecó, que a cidade tem 300 mil habitantes e está indo super bem, porque é uma cidade que consome muito galeto, a região sul, e é uma cidade muito rica. Então, ponto bom, né? Ponto bom. Então, uma cidade menos de 500 mil habitantes que está indo super certo. Fizemos uma loja pequena, uma loja de 140 lugares, então deu hiper certo. Mas realmente é o feeling. Vamos para a cidade e tal. Para cada negócio tem um próprio feeling. E o próprio cliente, se você ouvir o teu cliente,
ele te dá as diretrizes, né? Ele te vai, pô, abrir tal cidade, nós somos de lá, não tem nada igual, não tem nada parecido. Vai lá na cidade, estuda, olha, vê, faz um estudo no Google aí, ele te dá muitas informações que não precisa contratar uma empresa para ir. Então o Filia hoje ainda continua sendo forte para nós para fazer as expansões. Quando você pensa em grupo, e hoje vocês estão fazendo uma expansão muito forte, número de unidades e tudo mais, mas não necessariamente sobre só de Paulo, o que é margem no mercado de alimentação e restaurante e como que a escala pode contribuir nessa construção de margem? Bom, a margem ideal tem que ser ela acima de 20, né? Acima de 20 você fica com uma operação saudável. Aí tem dois fatores, né? As empresas, elas ficam pequenas e aí você tem margem alta, ou você fica muito grande com margem alta. Você não pode ficar no meio, porque você cria uma estrutura, você vai ter um diretor para 5 lojas, você vai ter um diretor para 15 lojas. Então, eu vejo que o problema é quando você fica no meio termo. Você não é pequeno, ou você é pequeno, e daí você tem teus custos muito bem geridos aí, ou você é grandão. Legal. Porque se você ficar no meio do caminho, as margens caem porque os custos de pessoas, a parte administrativa, a gestão, ele encarece. Então, quando você fica grande, aí as margens voltam a crescer. Então, ou você é pequeno ou você é grandão. Se você ficar no meio do caminho, você pode ter dificuldades ali, né? Pode ter alguns problemas aí, realmente por falta de margem. E aí, quando o caixa fica apertado, o caixa fica baixo, aí é problema, né? Expansão. Só com fluxo de caixa positivo, você acha que dá para tomar crédito e fazer a expansão? Como que você vê isso de forma inteligente? No Brasil, é muito arriscado você pegar dinheiro para fazer expansão. Nós não fizemos a expansão alavancada. Tudo é capital próprio, por isso que crescemos com o fluxo das próprias lojas. Então, o fluxo da própria loja vai abrindo outros restaurantes. No Brasil, é complicado você pegar, porque, cara, o juro no patamar que está, você não consegue dar o tombo lá com margem de 18%, 22%, que é o que normalmente é difícil você honrar os compromissos. Você pegar um crédito para alavancar, seria o quê? 3% ao ano? Ao mês? 2%? Acho que é. Né? Difícil você pegar menos que isso, né? Eu não sei te falar, porque eu nem perto do banco eu passo para querer saber. Mas nós gastamos de 4 a 5 milhões para abrir cada restaurante, porque são restaurantes grandes, tem muita tecnologia embarcada, as nossas cozinhas são pesadas, então, você pegar 4 milhões aí a juro, as parcelas lá na frente vai te dar dificuldade para você pagar. Então, no nosso caso, nós não trabalhamos. Não é estratégia, né? Não é estratégia. Mas eu imagino que por ser um cliente grande, talvez exista um sistema de parcelamento da própria cadeia sua, por exemplo, de cozinha, essas coisas. Aí, de repente, dá para fazer alguma coisa, né? Sei lá, negociar com o fornecedor, parcelar em 24 vezes, um negocinho, não sei. É aquela velha história, né? O cara vai embutir. Se você comprar um produto à vista, você tem um preço. Se você parcelar em 24 vezes, é o outro preço. Então, aí é a estratégia de cada um. Então, tem momentos que tem que realmente dar umas parceladas mais espichadas. Tem momentos que dá lá para falar, cara, eu vou te comprar esse copo aqui, mas eu só vou te pagar R$1, tá? Vou te pagar até antecipado, mas é só o que eu tenho. Mas é só um momento. Assim. Aí, cara, não tem uma ciência exata. Aí. Uma coisa meu pai falava, cara, não pega dinheiro no banco porque o banco vai roubar a nossa terra, tá, filho? Então eu tenho essa lembrança do meu pai lá da roça. Cara, não pega dinheiro no banco porque o banco vai roubar nossas terras depois. Então, eu também.
Na verdade é o seguinte, né? Minha mãe tinha padaria, meu pai era advogado, minha mãe também era dentista. Mas tem, assim, a nossa vida, né? A gente vai somando várias experiências, né? E geralmente a pessoa se enrola ali no banco, né? Aí eu nunca... É melhor... Ó, a faculdade mais barata que tem é aprender a minha. Não, mas a sua é mais barata ainda. Mas é aprender com o erro dos outros, não com o seu, né? Não, exato. Não, mas essa é brincadeira, mas eu brinco e é sério. A faculdade mais barata foi a minha. Mas isso é uma coisa interessante, porque eu também sempre consegui visualizar essa questão de custo de oportunidade ali. E tento repassar um pouco isso. É difícil você conseguir transmitir essa visão. Quando você está... muitas vezes aqui, eu trabalho com engenharia, construção civil, é o meu core principal, e às vezes eu faço uma contratação de uma pessoa que ela tem muito potencial, mas ela nem é engenheira ou ela nem tem a qualificação técnica ali da área. Mas eu faço questão de, por exemplo, ó, vou te pagar tanto, alguma coisinha a mais ali, cara, entra na faculdade e entra aqui dentro aqui você vai crescer. E não é crescer para ficar aqui, é crescer para transcender o que está aqui. E aí o que acontece? Eu sempre vendo essa ideia de que, cara, eu tô pagando para você aprender. Ah, mas você vai gerar resultado. Você está gerando resultado? Claro, você tem que gerar resultado, porque senão a operação não fecha a conta. Não é. Mas, de alguma forma, isso daí é uma soma de ganha-ganha muito interessante. Nós temos lá na empresa, no Di Paolo, plano de carreira. Né? Plano de carreira. Então, e muitas pessoas hoje vêm trabalhar com a gente porque nós somos uma empresa que em movimento, quer dizer, não estamos parados, estamos abrindo loja, então as pessoas vêm porque querem oportunidade. Então tem toda uma estratégia lá para desenvolver as pessoas, por dois motivos. Quanto mais as pessoas estiverem preparadas, mais o cliente vai sair satisfeito, porque tudo você entrega. E para suportar o crescimento, se não tiver pessoas preparadas, você não vai a lugar nenhum. Não Hoje tudo é serviço. Uma pergunta. Então existe lá um pessoal do RH lá, e os gerentes, diretores. Estrutura tudo. A gente prefere até, muitas vezes, contratar funcionários que nunca tiveram emprego em lugar nenhum. É a nossa preferência, porque daí não vem com vício nenhum, que lá naquela empresa eu fazia desse jeito, eu vou continuar fazendo. Então, e aí mostra para ele qual é o caminho, o errado e o certo, e a escolha é dele. Então, ó, se você quer fazer errado, é assim que vai acontecer. Agora, se você quiser fazer o certo, você pode chegar igual aquele, então a tua escolha. Legal. Então, é muito baseado. E aí, treinamento, acompanhamento, feedback, provas. Tem aquelas reuniões todo dia de abertura? Tem. Nós chamamos de pré-shift. Pré-shift? Quais que são? A reunião lá é 5 minutos, 3 minutos. O responsável de setor reúne o time lá e dá aquela motivada. Pau, começou. Tem que ter, né? Porque o restaurante é uma coisa muito viva, né? O cara tem que estar acordado. Tem que estar atento. Então, chama todo mundo lá. 3 para meio-dia, meio-dia e 5 ali. Quais aí que vocês pregam no dia a dia para a galera? A cultura que nós pregamos é o saber para poder ensinar. Então, isso é o lema lá da empresa. Então, é o saber para poder ensinar. Que se você não souber, como é que você vai transmitir lá dentro? E muito o exemplo sombra, né? Então, vê como que ele está fazendo, como que ele se comporta e segue o mesmo caminho. Bem legal. É o simples bem feito. O simples bem feito. Até, acho que na gastronomia, acho que o grande segredo de grandes redes, imagino que é de Paulo também, eu acho que talvez fica nisso, né? Do simples, bem feito, com uma característica própria. Sobre expansão, você me corrija se eu estiver errado, mas eu vejo que tem uma tendência a uma expansão própria, rede própria, unidades próprias, mas eu imagino que existem algumas exceções, como redes homologadas, você vai explicar, redes homologadas,
sócio-operador de unidade? Que tipo de abertura para quem está dentro já do negócio e cresce dentro e tem uma unidade própria, para quem quer investir junto? Que tipo de possibilidades dentro hoje do grupo vocês desenham? Nós já temos os sócios operadores, principalmente lá no sul. O de Paulo começou com 6 funcionários. O Paulo Jeremias e mais 6 funcionários. Um irmão dele, que inclusive hoje tem uma loja lá em Itapema, Santa Catarina. E desses 6 funcionários, 4 deles hoje são sócios operadores. E a cozinheira, que era na época, é funcionária do Di Paulo até hoje. Então, nós temos um modelo de sócio-operadores que se forma dentro de casa. Então, são funcionários antigos, gerentes antigos que realmente querem e mostram que têm capacidade para fazer. Então, no Rio Grande do Sul, o Paulo tem vários sócios operadores. Eu, aqui em São Paulo, ainda não tenho, mas o ano passado foi aberto essa possibilidade para todos os gerentes e diretores. Olha, a partir de 2027, 2028 aí, quem tiver preparado, ou quem quer se preparar cada vez mais e se prontificar e quiser ser um sócio operador, nos procure, e aí vamos estudar uma forma de você virar sócio. Legal. Isso está em aberto, existe. O que nós não vamos fazer é pegar uma pessoa de fora e franquear. Isso até o momento não está cogitado, hipótese alguma, a gente abrir franquias. Porque franquia, eu acho que ele funciona hiper bem em fast food, né? Porque aí precisa abrir 200 lojas, 1000 lojas, e aí tem que ser via franqueado mesmo e funciona. No nosso caso, o restaurante é mais complicado para você manter a qualidade, manter padrão, porque quando você coloca um franqueado, ele coloca um bom dinheiro lá para abrir. E aí, às vezes, para melhorar as margens, porque ele está pensando a curto prazo, que ele quer o dinheiro dele de volta, rápido, aí ele queira ou não queira, ele é dono, mas ele não é dono da marca. Algumas coisas ele não pode fazer. Aí ele vai comprar um galeto mais barato, um galeto maior. Ele não vai comprar uma massa uma farinha italiana para fazer uma massa com qualidade melhor. Ele não vai comprar a verdura higienizada, ele vai comprar a verdura do nosso amigo aí, e aí não vai higienizar completamente, vai ter um bichinho, você começa a ter alguns probleminhas aí que... Ele quebra a verticalização, então, e aí rompe o padrão. Então, a ideia não é franquia, mas sócio-operadores, formado gerentes ou diretores, alguém de dentro. Isso sim pode acontecer. Existia essa possibilidade também, uma pergunta, uma curiosidade que me passou aqui, dentro do Fogo de Chão, quando você fazia expansão lá? Não. Isso já é ensinamento lá da época que franquia não se abria. Mas não franquia, mas... Sócio-operadores? Não, também não tinha essa visão e essa possibilidade na época. Hoje tem? Não sabe dizer, né? Olha, hoje eu sei que em alguns países... são franquias. São franquias. Em algum Brasil e Estados Unidos não, mas outros países, na minha época no México já era franquia. E Dubai também já era franquia. Você falando agora disso daí, me compartilhe um pouquinho das experiências, das tomadas de decisões, dos principais acertos dessa expansão nos Estados Unidos, da Fogo de Chão, né? E voltando ali um pouquinho para trás ali na sua história. Cara, lá teve de tudo, né? O pontapé inicial, que foi o crucial lá do início. Tem até um episódio lá de que aconteceu primeiros 90, 120 dias, o sucesso não era garantido, né, que ia dar hiper certo, porque o consumidor lá não entendia muito bem o que era um rodízio. Imagina
uma pessoa chegar vestido a caráter de bombacha, de gaúcho, é uma roupa completamente diferente, e chegar na tua mesa com um pedação de carne, com espeto, com uma faca Mas, uma desse curiosidade, tamanho. lá nos Estados Unidos não tinha rodízio de nada? Não, Nada, né? Tipo, nada, porque nada. aqui não tem rodízio de pizza, rodízio de sushi, rodízio de tudo, né? Mas lá não tinha na época. E aí, um belo dia, lá em Dallas, entrou um jornalista lá, e aí fez uma matéria muito bem explicada o conceito do que era um rodízio. Dali para frente as coisas ficaram mais fáceis. Até então não dava fila. Daquele dia para frente dessa reportagem, aí ele explicou como realmente e o americano entendeu o que era um rodízio, e daí a coisa deu filha no dia seguinte e não parou até hoje. Tá? Só alegria lá. Que legal. Então, o cliente principal são os americanos, não os brasileiros. Eu não falar em percentual na época, como era Dallas, era mínima coisa de brasileiro, né? Porque o brasileiro é mais Miami, mais Orlando, e férias também. Dallas não era um ponto turístico, né? Então 99% lá é americano, né? Você estava na presidência no momento que a Fogo de Chão abriu capital. Eu participei, porque na época a gente já estava com 2, né? Um presidente americano e eu no Brasil. Então, quem cuidou de toda a parte de burocrática de fazer a expansão foi o banco de lá e o pessoal dos Estados Unidos. Eu era mais o presidente operacional, então minha função era a operação. Então, era treinar pessoas, fazer abertura de loja. A parte de gestão era uma outra pessoa, era um americano, inclusive, lá. Então, mas eu participei de todo o processo, do primeiro dia até bater o martelo. Uma experiência que poucas pessoas vão conseguir ter na vida. Qual foi o seu maior desafio de levar essa marca para frente? Quem levou lá foram a família Kozer, né? Eles que eram os donos, o Ari e o Jair. Então, eles que fizeram toda a parte de implantação lá da primeira loja, e eu era o gerente. Aqui no Brasil já era um gerente regional, então eu dava todo o suporte para eles na parte operacional de serviço, treinar as pessoas, fazer abertura de loja. Mas quem fez lá foi o Jair e o Ari. Eles que deram o mérito, não é meu, o mérito é deles. Não, legal. Mas assim, porque uma coisa que me passa muito a cabeça é, por exemplo, o que está por trás, né, de um momento de abertura de capital. Capitalização para consolidação de uma expansão ainda mais agressiva multinacional, porque está validado, governança, liquidação mesmo de papéis, porque o negócio está muito sólido e agora uma possibilidade de rentabilizar. Pergunto porque talvez uma parte dos planos, talvez em algum momento da própria de Paulo, caminhe para isso, né? A governança, para abrir capital, você tem que estar preparado pelo menos 5 anos antes, né? Então, com todas as governanças que precisa, as auditorias, apesar que no Fogo a gente sempre teve auditoria, desde quando foi pensado abrir lá fora, já tinha uma empresa de auditoria que auditava e ajudava a gente. Então, a governança é em primeiro lugar. Para abrir capital, sem isso você não consegue as aprovações. E o de Paulo, hoje, nós já temos uns passos, não ainda 100%, mas a governança já no de Paulo já está bem, começando a profissionalizar ela mais. Não sei o que vai acontecer, né? Só o mercado para falar o que vai acontecer nos próximos passos. Se vai internacionalizar ou não vai, isso ainda é cedo. Mas existe essa vontade de fazer o mesmo caminho que foi feito com o Fogo. Isso, tanto eu quanto o Paulo, a gente tem esse pensamento. Mas, cara, é cedo para falar ainda e criar uma expectativa que talvez aconteça ou não aconteça, né? Uma pergunta mais aberta, que eu acho que talvez você vai saber me responder. Por que as empresas elas buscam abertura mais na Nasdaq e, por exemplo, não abrir aqui na
na B3? A liquidez, né? Na época o fogo era 4 vezes maior lá nos Estados Unidos que no Brasil. Ah, é? Sim, aqui tinha 10 lojas, lá já estava com 50 e poucas lojas. Ah, é mesmo? E o potencial de crescimento lá era muito maior que no Brasil. O Brasil não tinha mais Então potencial. lá dá mais resultado, eu achei que era o contrário. Não, imagina, Estados Unidos Então a liquidez abrir nos Estados Unidos fez todo sentido abrir capital lá. Mudou o jogo. Imagina, hoje deve estar com... Eu estou com os números desatualizados, mas o fogo deve ter umas mais de, acho que 116 lojas, eu acho, já lá. Lá? Olha que legal. Tem uma coisa interessante, talvez não falar besteira aqui, mas eu acho que é isso. O Outback acho que não tem na Austrália. Ou não é forte, não funciona muito bem lá, mas ele é um restaurante australiano, né? Então, eu tô falando besteira, tem uma coisa assim. Não, ele é australiano, começou na Austrália e aí foi para os Estados Unidos, abriu, sei lá, eu nem sei quantas lojas tem. Só sei que no Brasil está com 180 lojas e é um fenômeno, né? Aqui ele dá muito mais certo, né? Aqui é não dá para entender por que as pessoas vão tanto no Outback, né? Mas é um fenômeno de venda, né? Eu acho que está muito ligado àquilo que você falou. Eles fizeram um negócio para brasileiro e não para australiano. Então é um produto, caiu no gosto do brasileiro. Deu até porque, sei lá, a costela deles lá é comida australiana? Cara, não é, né? Eles talvez ditaram um mercado que falou, cara... Cara, o barbecue é para ser americano, né? O tempero. Então a costela, a priori, é para ser uma receita americana. Que aqui no Brasil deu hiper certo, né? Aqui o Brasil, o brasileiro, ele tropicaliza muito do que funciona nos Estados Unidos, né? Ou pelo menos gosta de tentar, né? A gastronomia existe... tem algumas pegadinhas, né, na gastronomia. Vamos pegar aqui no Brasil. Existe a tal situação chamada cultura, né? Regional. Então, qual é a cultura do Rio Grande do Sul? É galeto. Qual é a cultura do Nordeste? É comida nordestina, o que come lá? Qual é a cultura em Belo Horizonte lá? Então, é o frango com quiabo. Então, qual é a cultura lá nos Estados Unidos? É o churrasco, barbecue, forte. Então, quando traz essas culturas por um outro país e ele se adapta fácil, cara, é sucesso na certa. Mas também nós estamos falando de Outback, nós estamos falando de outras marcas aí bem relevantes no mercado, mas teve várias outras marcas também que vieram, que o brasileiro que não se adaptou no Brasil e voltaram correndo. Como teve várias marcas brasileiras que foram para os Estados Unidos e talvez não usaram uma estratégia tão bem elaborada ou não pensaram muito bem em qual lugar se estabelecer, que também voltaram rápido. Então, a cultura se pegou. Se não pegou, meu amigo, você vê recentemente a Wendy's, né, saiu do Brasil, aquela Dunkin' Donuts, ela não performou aqui, e grandes redes como o próprio Italy, o Starbucks, eles, assim, são case que funciona tal, mas não é nem nada, né? Se pegar o próprio Di Paolo, a cultura do galeto é no Rio Grande do Sul. Cara, em São Paulo foi hiper aceito. No Paraná tá impressionante. Então, é uma cultura que é um modelo de negócio que dá para abrir no Brasil inteiro. Nós fizemos na pandemia, eu fiz um estudo, contratei uma empresa e passei o perfil do Di Paolo para ver quantas lojas dava para abrir no Brasil. Fora Norte e Nordeste, porque acho que lá, pelo calor, não daria certo. Nós temos 90 pontos para abrir. Para abrir ou não, total? No total, potenciais pontos, 90. Então, se pensar nesse jeito, não precisa pensar para internacional, é só abrir aqui no Brasil. Eu já pensei muito isso também, porque o que acontece? Eu trabalho muito com obra de multinacional. E a obra nossa ela é muito modelo.
e acaba tendo essa demanda fora. Um exemplo, uma expertise nossa muito forte é fazer toda a preparação da sala de diagnóstico de imagem. Entendi. Né? Então, tomógrafo, hemodinâmica, que é o angiógrafo, e a ressonância. Só que, cara, por que eu vou lá fazer fora, sendo que não supre a demanda daqui, entendeu? Tem espaço para abrir aqui. Tem espaço para abrir, aí eu vou sair fatiando. Mas, cara, me conta um pouquinho mais desse livro aqui que você trouxe. Ficou muito decorativo aqui para nós, mas conta um pouco da história, né? 30 anos e então, fala um pouco sobre o rebrand. Quando nós fizemos aí 30 anos, já estava na hora de começar a documentar isso aí e escrever um livro. Então, escrever o livro, esse livro são 3 etapas. Tem o pontapé inicial, tem o meio e tem o atual. Então, agora, esse ano, nós vamos acrescentar mais algumas páginas, porque já teve um segundo passo aí. Então, conta toda a história aí do Di Paolo, do pontapé inicial, tem todos os processos aí dentro, os sócios operadores, a minha chegada, a mudança. Então, nesse livro aí, para vocês aí, fazer uma boa leitura, ou para quem quiser deixar aí para dar uma olhada. Você hoje faz a gestão de 12 unidades, né? Sim. Qual que é a maior... Ele me mostrou. Esse é o plantio do radite. Semi-hidropônico. Na areia? Não. Não dá para ver o cano, acho que é na areia. Não é na areia, não. Suspenso, né? É suspenso. Hoje fazendo a gestão de mais de 12 Você não é na areia, é na palha de trigo. Qual que é a maior dificuldade de você administrar 12 unidades ao mesmo tempo aí? Dificuldade, vamos dizer assim, que não tem. Tem o desafio de treinar as pessoas. Então, se você tiver, como nós temos, gerentes bem preparados, são 3 gerentes por loja, gerente geral e 2 para cuidar do salão. E aí você dá todo o suporte de informações de números e suprimento que tem que mandar para ele já e ele só finalizar na loja. Então, cara, desafio, eles são grandes, mas tem como gerir com perfeição, entendeu? Sempre vai um dia que o outro sempre dá problema, mas isso não é o... Sabe, eu percebo que o pessoal às vezes inconsciente subestima um pouco toda a tecnologia que tem dentro de um restaurante e o volume de pessoas por trás ali, porque ela viu basicamente caixa e balcão. Numa unidade como a Di Paolo, quantas pessoas estão envolvidas por unidade? Hoje nós chegamos, ultrapassamos, na verdade, a barreira dos 800 pessoas que trabalham com nós. Então tem loja com 35 a 55 funcionários. Gente pra caramba, velho. Depende da unidade. Porque ainda a tecnologia existe, uma finalização de produtos, mas é muito manual ainda, precisa muita mão de obra. Então isso é um problema que as margens também desaparecem, porque a mão de obra é gigante, entendeu? Sim. Imagina, 800 pessoas. Gente pra caramba. Isso, assim, fora os indiretos, né? Nós não temos nada terceirizado. A gente não trabalha com ninguém terceirizado, tudo é CLT, 100%. Mas tem os indiretos, que são fornecedores. Às vezes o Valet também, sei lá, não sei, alguma coisa assim. Os únicos que nós temos terceirizados são o Valet. Mas aí tem o fornecedor de batata, o fornecedor de legumes. Tem uma cadeia ali, né? Tem uma... O que te deixa apaixonado lá na rede, no Di Paolo, né? Na operação, as lojas, o que te encanta quando você entrou na rede? Cara, a satisfação de quem trabalha com você ser reconhecido pelas pessoas que estão lá dentro. E a satisfação maior é você estar na porta do restaurante e o cliente sair e falar: uau, comi hoje no meu galeto, as massas. Cara, é fantástico. Cara, isso é muito gratificante.
Cara, quando o cliente sai ali, e as pessoas que trabalham com você também, porque como você tem que reconhecer eles também têm que reconhecer pelo que você está fazendo por eles, né? Então, é uma troca aí justa, vamos dizer assim. Legal, legal. Mas a valorização do cliente, isso não tem preço, né? Quando o cliente O que a sai lá pessoa na porta, encontra no Di Paolo que não encontra em lugar nenhum? alegria, Alegria? alegria, Ele. alegria, vontade, é o nosso lema. É? O lema do Di Paolo é alegria, vontade. Que Então, massa. a gente, sempre que possível, né, não sai 100%, mas o cliente ele tem que sair mais feliz do que quando ele entrou. Então, alegria, vontade e deixa qualidade do produto, puta, não, isso é inegociável. Ambiente tem que estar sempre impecável. E aí você chega no ponto final, que é deixar todo mundo feliz lá. Porque no fundo, isso é marketing, é remarketing, é programa de indicação, na ponta lidando com pessoas assim. Isso aí é o marketing mais barato que tem, que é o boca a boca. Então, cara, deixou o cliente feliz, entregou o que ele queria receber, cara, ele vai indicar para meio mundo, cara. Eu gosto Se você não muito, entregar, né? você corre o risco do cara não falar tão bem de você e aí já sabe, né? Não, porque um erro abre, ou melhor, um acerto talvez mantenha a porta aberta e abre mais meia, talvez uma. Um erro fecha 4, 5, talvez 10, né? Não? Exatamente. Então é complicado. É isso aí. Durante sua carreira, o que marca a sua carreira assim como um grande acerto e que você compartilharia conosco, o que ficaria como um grande site para quem está escutando? Não medir esforços. Cara, porque o tempo vai passar da mesma maneira. Então você fazer bem feito e fazer mal feito, o tempo é o mesmo. E a dedicação. Então, para mim, o lema é, cara, já que vai fazer, faça direito. Faça bem feito. A minha mãe, lá no interior, lá na roça, ela tinha uma frase. E essa frase eu levo até hoje. E ela falava assim, já que vai capinar, capina direito para não precisar capinar 2 vezes. Então, já que vai fazer, já que vai atender um cliente, cara, atenda com perfeição, dê o teu melhor, se entregue para isso. Cara, o tempo é o menos, senão vai refazer. Fazer dobrado, né? Vai fazer dobrado, então o lema é esse, já ser de dedicação 100%. A Di Paolo, a pessoa não conhece ainda a Di Paolo, a pessoa que está escutando não conhece ainda. Ela, de que dia é aberto? O cardápio funciona de que horas a que horas? Geralmente como que é o, sei lá, o produto principal? O que você indica para a pessoa? Tem que fazer reserva? Aonde estão as lojas? Tenta fazer um apanhado aí. O Di Paolo, ele é uma sequência já de pratos definidos, ou um rodízio de pratos já definidos. Começa com o pão colonial, feito na casa, pão lá do interior, lá da avó. A sopa de capelete com pão colonial. Depois vem 3 tipos de salada, uma maionese e batata, radite, que é um produto típico lá do sul, que consome muito. É um mix de folha, com 5 tipos de folha diferentes. Aí tem o galeto, primo canto, que é o prato principal, assado na churrasqueira a carvão. Um queijinho adorê, que é uma receita só do Di Paolo, ninguém conseguiu copiar até hoje. A polenta frita e a polenta brustulada. A polenta brustulada é aquela que é feita na chapa. Então, ela é mais saudável. Então, nós temos as duas. Depois são 7 massas com 9 molhos diferentes. Aí o cliente, as massas, o cliente escolhe, quero essa. Aí vem em porções pequenas, de 80 gramas, assim, bem pequena, que é para o cara fazer várias combinações. Então, ele come
quantas massas ele quiser. Pode pedir várias vezes, Vai, ou experimentar um de cada... ele pode fazer 90 e poucas combinações. Então são várias etapas. Tudo isso é servido à mesa à vontade, então o cliente vai repetindo quantas vezes. A massa ele pede uma vez, pede duas, pede três, quantas vezes ele quiser. E aí para finalizar, aí a sobremesa, sagu com creme, que é típico lá do sul, e aqui em São Paulo é um produto que há muitos anos atrás era servido nas escolas, merenda, na escola. E aí o sagu é impressionante, a qualidade do nosso produto não tem igual, não sou eu que estou falando, são os consumidores que falam. E ele remete a lembranças fraternas, lembra da avó, lembra do bisavô, porque lá no passado se consumia muito o sagu. Então, o sagu nosso é espetacular. Então, hoje e aí agora que nós lançamos, se o cliente ele pode optar só pela sequência de galetos, ou ele pode acrescentar 3 cortes de carnes diferentes na sequência. E além disso tem que horas? Além disso tem pratos à la carte, que tem os pratos à la carte agora para o pessoal que quer comer menos. Abre meio-dia, 11h30 na verdade, e vai até às 23h30. Para no meio. Para no meio, de segunda a sexta, para às 16 e volta às 18. Então, a pessoa tem um rodízio e sábado e domingo, direto. Uma opção de rodízio completo, uma opção de um rodízio um pouco menor, se não quiser comer muito, ou à la carte. Ou à la carte. Quem quiser. E o Di Paolo, ele é uma gastronomia muito dinâmica, porque a gente consegue agradar uma criancinha de 2 aninhos que vai lá, ama a sopa de capelete, adora comer galeto com a mão e em massa. E uma pessoa de 100 anos também, porque é uma comida muito leve. Então, a gente consegue agradar a todos. Quantos evento, por exemplo, faz isso aqui por ano? É isso aí. Algumas toneladas, eu já te falo. O nosso produto é muito fácil de agradar qualquer... Faz um evento lá de 100 pessoas, não tem como você não agradar todos, porque nós temos todos os produtos. Então é difícil você não... os paladares, né? Mas o nosso consumo de capelete é algumas milhares de toneladas aí por ano. A gente está chegando na reta final, né, Bruno? Isso aí. Uma pergunta, só mais algumas perguntinhas aqui para nós matar. Primeiro, eu vi bastante foto de uma fazenda aqui. Essa fazenda aqui é... Não é nossa, não. Não? Ah, tá. E eu acho que talvez uma coisa que, para não deixar passar, hoje, em algumas regiões, o produto de vocês também se encontra em mercados, né? Mas mais no Rio Grande do Sul. No Rio Grande do Sul. Especificamente o resto não vai ter Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. Vinho? E nós temos o vinho, que é a nossa marca. Agora não, sempre teve. É o vinho que mais é vendido no restaurante, com a nossa marca. E aí o Paulo lançou esse ano uma vinícola. Aí eu não sou sócio da vinícola, mas ele abriu uma vinícola esse ano. Aonde? Em Garibaldi. Garibaldi é tipo uma São Roque lá que tem uma rota do vinho, um negócio assim ou não? Não, um pouco melhorado. Melhor? Aí você trucou, hein? Aí trucou, eu falei truco de vocês, irmão. Aí, tá vendo? Não, legal. Cara, queria agradecer muito você ter participado. A sua carreira, trajetória inspira nós, eu, Bruno e todos que estão escutando. Tenho certeza que a Di Paolo vai crescer muito na mão de vocês, está na mão das pessoas certas. Queria que você compartilhasse conosco as redes sociais da Di Paolo, onde encontrar. Uma coisa que eu perguntei também era as principais localizações, se você puder compartilhar para a pessoa achar. Hoje nós estamos 4 na capital, Vila Olímpia, Pinheiros, Shopping Marketplace, no Shopping Lar Center, São José dos Campos, Sorocaba, Campinas, Campos do Jordão, Rio de Janeiro
para quem vai para o Rio. Curitiba, Chapecó, Foz do Iguaçu. Rio de Janeiro tá onde lá? No próprio Rio mesmo, capital? Nas zonas, na Barra. Na Barra. No shopping, no Casa Shopping. Legal. E aí, Brasília, a partir de julho, quem for a Brasília. Brasília. E aí é fácil achar o dipaulobrasil.com.br. Acha fácil no Instagram. Jandir, você compartilha nas redes sociais? Como que... Eu não sou muito ativo nas redes sociais. Mas consegue compartilhar aí conosco? Aí, um LinkedIn? Eu acho que eu nem tenho LinkedIn. Não? Vou fazer um para você lá para ir mandando trote. Boa. Mas eu tenho LinkedIn, mas eu não sou atuante nas redes sociais. Minhas. Tá. Um erro, né? Não, tem dias atuais. Mas tem sua rede aí para compartilhar, o arroba aí, para o pessoal começar a falar? Jandir, de Paulo. Cara, eu vou falar uma coisa para você. Tanto na gestão, na expansão, na operação, isso é incrível, viu? Quando você compartilha a verdade, né? E o restaurante, hoje, cada vez mais, é um dos programas com mais audiência. Então, eu faço esse convite para você, que eu tenho certeza que as pessoas vão querer entender essa pitada assim de gastronomia com a gestão por trás. Você vê, Masterchef, a gente recebeu aqui já 4 vencedores do Masterchef. E aí o sucesso foi grande. Sim, grande, mas assim, o ponto é que o Masterchef como programa, o chefe da cozinha, tudo mais, a audiência é muito alta, né? Então eu faço esse convite para você postar lá que a gente quer saber, viu? Ou senão depois você guarda tudo segredo e conta aqui para nós no próximo episódio. Oportunidade não vai faltar. Legal. Então falamos. Eu que agradeço aí pelo convite aí, fiquei bem feliz quando me ligaram. Tem uma situação, falei, pode marcar a data que eu tô lá. Então, boa. Fico bem agradecido por vocês aí. E ao público, quiser me encontrar, sempre estou num dos de Paulo por aí. Boa. É isso aí. Pronto, é o melhor jeito de fazer um gancho. Já fez o pitch de venda já. É isso aí, ó. Se quiser, vai me procurar. Vai em algum lugar. Agora, qual, não sei, mas... Jandir, eu acho que a gente fecha com chave de ouro, mas faço a pergunta. A gente está deixando algum ponto específico que seria legal a gente bater aqui? Não, acho que não. Acho que não, né? falamos bastante. Foi bem bacana, foi bem produtivo. Acho que consegui expressar realmente quem é o Di Paulo, o que eu sou, o que é o Di Paulo. Legal. O nosso projeto, o que a gente pensa, a preocupação que a gente tem com as pessoas que a gente trabalha, a preocupação da qualidade dos produtos, a entrega para o cliente, o lema, né, de alegria à vontade, o cliente tem que sair mais feliz do que quando entrou. Essa é uma obrigação nossa de entregar isso para o cliente, né? E é isso, moçada. Tamo junto aí. Boa. Queria agradecer esse bate-papo muito bom aí, com essa jornada de sucesso aí, parabenizar toda a sua trajetória, né? Por todos os lugares onde você passou, por todo esse trabalho que vocês vêm conquistando e amadurecendo cada vez mais. Segue a gente aí também nas redes sociais, @comofazer_podcast. Estamos disponíveis no Spotify, no YouTube e também no Instagram. E... se faltou alguma pergunta, você deixa ali. Se você quer fazer algum comentário ou quiser fazer alguma pergunta pro Jandir, você coloca aí que nós vai fazer... Nós respondemos depois. Vou pegar o número dele aqui, eu mando no WhatsApp. Tem gente querendo falar com você lá, meu. Manda lá que nós respondemos. Com o Fechou? maior prazer. Fechou. Galera, obrigado. Bom demais. Até o próximo podcast, viu? Até.